É urgente o fim de Putin. A Rússia está se desintegrando do Kremlin em pedaços em chamas. A região fronteiriça foi reduzida a cinzas. Putin entrega Belgorod e Briansk. Isso é puro incêndio criminoso. Putin abandonou oficialmente seus territórios. O PVRF simplesmente evaporou. Moscou está presa num impasse. O colapso da Rússia começou em seu próprio núcleo. Golpe pelas costas japonês. As Ilhas Kurilas estão voltando para casa. O dragão saiu para caçar. Com Putin cercado, o território russo já começou a ser dividido. O Oriente foi tomado. A Europa se arma. Aconteceu. A UE acordou e apertou o botão. Lançamento do incrível. Tribunal de Genebra. O mapa da solução já está sobre a mesa. Zelensky arrisca tudo. O Kremlin toma uma decisão em meio ao desespero. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Isso é puro incêndio criminoso. Belgorod e Bryansk transformaram a região fronteiriça de Putin num verdadeiro inferno. A defesa aérea russa foi destruída. Com urgência. Moscou está em pânico. A fortaleza de Putin desmoronou. Moscou foi tomada por um apocalipse de neve. Como as terras de Putin estão se tornando inabitáveis. Veja só. Cidades russas na fronteira estão mergulhando em escuridão em massa e logo toda a Rússia seguirá o mesmo caminho. A região de Belgorod foi uma das primeiras a sentir os apagões. Belgorod agora vive em constante falta de energia. Novos ataques só pioram a situação já difícil. A noite de 16 de fevereiro não foi exceção. Drones atingem a área local, a central termoelétrica e a área circundante ficaram novamente sem energia elétrica. A sensação profunda de um vazio deixado pela sua ausência constante em todos os momentos do meu dia a dia. A falta de luz não é o único problema para os moradores de Belgorod. No setor de aquecimento, a água também se tornou um artigo de luxo. Uma evacuação em massa foi anunciada em Belgorod há uma semana. A cidade ficou à beira de ter o aquecimento desligado. Além disso, o governador da região de Belgorod, Gladkov, já avisou: não se deve esperar água quente até abril. Nós entendemos que os prédios da cidade de Belgorod que estão conectados ao sistema centralizado de aquecimento não poderão receber água quente até o final da temporada de aquecimento. Mas Gladkov omitiu a verdade dos moradores de Belgorod. A água está só lá fora, na rua. Mais forte, mais forte. Agora até isso estão lavando, levantando. Cada vez mais forte. Logo vão tirar o cachorro, estão preparando. Na noite de 16 de fevereiro, Briansk assumiu o revezamento de Belgorod. As autoridades locais declararam que derrubaram mais de 170 drones sobre a região de Bryansk. Parece que os próprios objetos energéticos estavam envolvidos na derrubada. Depois de algumas piscadas, a luz acabou na cidade, junto com o aquecimento. As redes sociais informaram que o ataque atingiu a subestação Novobrianskaya, em Igonity. Isso fica a menos de 20 quilômetros de Briansk. Por esse tipo de agitação, os russos devem agradecer a Putin. E nem se trata de vingança dos ucranianos, mas simplesmente de agradecer por ele ter iniciado a guerra. Quero deixar as coisas claras desde já. Não há vingança alguma. É um trabalho de combate direcionado. Um trabalho sistemático das forças de defesa da Ucrânia. Para que o complexo militar industrial russo, antes de tudo, não possa trabalhar plenamente para a guerra, não possa produzir plenamente aquelas armas de morte com as quais depois destroem nossas cidades, nossos vilarejos e, o mais importante, matam nossos cidadãos. De fato, a Belgorod se juntou também à região de Briansk, novamente para reduzir as capacidades do complexo militar industrial russo. Para aumentar a carga sobre os serviços de retaguarda, sobre a logística dos ocupantes russos, que, consequentemente, serve à linha de frente, a linha de confronto da defesa antiaérea. Além disso, com ataques à infraestrutura energética, as forças de defesa colocaram o comando russo diante de um dilema. A defesa antiaérea russa está cada vez menor, o que significa que a Rússia terá que escolher a quem proteger. O que é mais importante, Briansk, Belgorod ou a linha de frente? Além disso, os ucranianos atacam a infraestrutura energética do inimigo de forma nada caótica. Há uma estratégia em tudo isso. Se falarmos sobre a infraestrutura energética, por exemplo, os autotransformadores são alvo desses ataques. A restauração deles, por exemplo, leva de 6 a 12 meses. O que isso proporciona, por sua vez?
Isso cria condições para um efeito cascata energético, quando a eletricidade, mesmo que possa ser gerada, não pode ser transmitida, por exemplo, para outras regiões da Federação Russa, inclusive, por exemplo, para a região de Moscou, o que, por sua vez, aumenta novamente a carga sobre os respectivos serviços russos. Isso não é teoria. Tudo isso já foi testado com sucesso, aliás. As forças de defesa já testaram essa estratégia, por exemplo, na parte sul da Federação Russa, quando foram realizados ataques, por exemplo, na região de Rostov, em Krasnodar e no território de Stavropol. E então, digamos assim, o efeito cascata disso. A queda da infraestrutura energética foi sentida, por exemplo, em Volgogrado, inclusive, e em outras regiões da Federação Russa, quando tudo simplesmente desliga. O que significa que a região de Moscou deve se preparar para um blackout. E Moscou também não se deve relaxar. Vemos que criar, digamos assim, um blackout em Moscou hoje é bastante difícil, considerando, mais uma vez, a saturação da defesa aérea de Moscou. Isso pode ser feito de uma forma um pouco diferente. Logo numa cascata, regiões de Belgorod, Briansk e Moscou. Isso já é assunto sério. Falamos da capital, notamos então maior atividade de tais ataques a centrais termoelétricas, ataques a transformadores, que são bastante difíceis de reparar. Além disso, o frio está chegando à capital do país terrorista e em Moscou, mesmo sem ataques e apagões, as ruas e pontes já se transformaram em uma pista de obstáculos. Drones ucranianos já mantêm a capital da Federação Russa em tensão há vários dias. Mesmo que seja difícil penetrar, isso causa um efeito psicológico. Além disso, não se esqueça do fechamento de aeroportos durante esses ataques. Cada parada desse tipo representa um ponto negativo para o tesouro do país terrorista. Isso significa menos dinheiro para o complexo militar industrial russo, que produz mísseis e drones que matam ucranianos. O dragão japonês sai para caçar, as asas voltam para casa, Putin está cercado, o território da Federação Russa já está sendo dividido. Choque. Tóquio assume a linha de frente. A armadilha do soft power. Moscou treme de medo. Isso ainda não é tudo. Veja os detalhes. Hoje, o Japão é um dos principais parceiros da Ucrânia. As relações do nosso país com o Japão durante esta guerra são mais próximas do que nunca. E o Japão nos apoia de forma fundamental. Tóquio destinou mais de 13 bilhões de dólares em apoio. O foco principal está na ajuda financeira e em programas humanitários. Eu, na qualidade de integrante da coalizão do prestigiado grupo das maiores e mais influentes economias do mundo ocidental, do mundo como membro do G7. Algo ainda maior pode surgir no horizonte. O Japão está considerando a possibilidade de aderir à iniciativa Pearl no formato de apoio de longo prazo à Ucrânia. Valorizamos muito que o Japão assuma essa posição de liderança não só na região do Pacífico, mas também globalmente. Esse é um apoio significativo à nossa resiliência e, graças a isso, à ordem internacional baseada em regras. Além disso, Tóquio está pronto para destinar financiamento para o fornecimento de equipamentos de defesa não letais. Estamos falando de sistemas de radar, meios de vigilância, coletes à prova de facadas e outras proteções para os militares. A política de segurança japonesa permaneceu extremamente cautelosa por décadas. Mas a situação está mudando após a vitória de uma mulher como primeira-ministra nas eleições. Sempre nutri um enorme amor e respeito pelo Japão. E digo que nossas relações serão mais fortes do que nunca. Estou ansioso para trabalhar junto com vocês, também em nome do nosso país. Quero lhes dizer, se tiverem qualquer dúvida, preocupação, se precisarem de algo, qualquer serviço, tudo o que eu puder fazer para ajudar o Japão, lembrem-se, estamos prontos. A linha política promovida por Akaichi prevê a remoção de restrições ao desenvolvimento das próprias forças armadas, a revisão das proibições de exportação e reexportação de armamentos, bem como um papel mais ativo do Japão em questões de segurança coletiva. Pelo menos muitas políticas europeias demonstram muito mais compreensão das necessidades de seus concidadãos do que os políticos homens. Não se deve esquecer que quando Putin iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia, o Japão voltou a defender com firmeza seu direito às Ilhas Kurilas, que a URSS tomou durante a Segunda Guerra Mundial.
No caso das Ilhas Kurilas, fazem tanto alarde, mas não é nem por um pedaço de terra natal, enquanto entregam à China territórios muito maiores do que essas próprias Ilhas Kurilas. O Estado agressor considera as Kurilas exclusivamente como um objeto político-militar. Por exemplo, em 2017, a Federação Russa posicionou lá uma divisão adicional do exército, o que provocou protestos do Japão. Já nesta primavera, o governo do Japão está se preparando para apresentar à Rússia um plano detalhado de atividade econômica conjunta nas Kurilas do Sul. Enquanto Putin estiver no poder, me parece improvável a assinatura de qualquer acordo, porque o turismo, claro, é uma coisa boa. Mas, como se diz, os parceiros econômicos da Rússia de Putin já estão definidos. E não é o Japão, é a China. Sem o apoio da China, a Rússia não conseguiria guerrear por tanto tempo. E é claro que a China é um adversário geopolítico do Japão. Ao mesmo tempo, a China continua fortalecendo as comunicações estratégicas e aprofundando a cooperação com a Coreia do Norte. No Japão, eles entendem que, graças à Rússia, os soldados da Coreia do Norte estão adquirindo habilidades nesta guerra. Mais de 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados da Rússia para a guerra na Ucrânia. Lá, eles aprendem novas formas de combate com drones, inteligência artificial, no ciberespaço e com armas tradicionais. Voltando à Coreia do Norte, é preciso pensar para que eles vão usar isso e contra quem. É por isso que eu digo, a Ucrânia não é um problema distante. Para a Ucrânia, é importante a ajuda do Japão e, de modo geral, a ampliação do círculo de países dispostos a participar do fortalecimento de sua capacidade de defesa. Se a estratégia de Takaichi for implementada, a Ucrânia poderá ter uma cooperação militar real com o Japão. Em primeiro lugar, tecnologias. É preciso entender que, do ponto de vista das tecnologias modernas, talvez até o Japão viva em outro século em relação a nós. E nesse sentido, é claro, a ajuda tecnológica do Japão pode ser simplesmente insubstituível. Nós entendemos que a maioria das tecnologias de uso dual pode ser perfeitamente utilizada também no campo de batalha. As relações e conexões da Ucrânia com o Japão, estabelecidas anteriormente, ajudarão na perspectiva de uma nova etapa histórica de militarização do Japão e da formação de novas alianças de segurança. Aconteceu. A Europa está ativando totalmente um plano secreto de guerra independente contra a Rússia e um escudo nuclear sem Washington. A Europa oficialmente acordou em um suor frio e está aprendendo a viver sem olhar para a Casa Branca. As declarações contundentes repercutiram nos meios de comunicação do mundo todo. Para o que eles estão se preparando? Olhar. Europa independente. A UE está preparando um plano B devido à falta de confiabilidade do EUA. Na verdade, essas mudanças começaram com a Conferência Mitrina anterior. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, a União Europeia está discutindo seriamente a criação de sua própria capacidade de dissuasão nuclear. Nas capitais europeias, aguardava-se com apreensão o discurso do secretário de Estado do CQUE, Mark Rubio, na Conferência de Segurança de Munique. O motivo foi o discurso do vice-presidente do Zaire no ano passado, que estava impregnado de agressividade em relação à Europa, mas Rubio, ao contrário, destacou os laços estreitos. Situada estrategicamente no vasto espaço entre os Estados Unidos da América e o continente da Europa, a questão fundamental da segurança da União Europeia tornou-se um pilar central para a estabilidade global contemporânea, exigindo uma cooperação profunda e constante entre todas as nações aliadas envolvidas neste processo de defesa mútua e proteção territorial rigorosa. Depende fortemente do chamado guarda-chuva nuclear do Zena Cineira e das garantias da OTAN. No entanto, o aumento das tensões nas relações e uma possível mudança na política de Washington estão a estimular o desenvolvimento de cenários alternativos de defesa contra a ameaça russa. Em essência, a Europa se encontra sozinha diante da ameaça russa. Os Estados Unidos não respondem de forma clara se vão ajudar de alguma maneira ou não. Por isso, tudo isso precisa ser levado em consideração e tudo isso, de uma forma ou de outra, se reflete na política europeia. E, além disso, a situação com a Ucrânia,
que na época abriu mão de suas armas nucleares em troca de garantias de segurança supostamente oferecidas pelos Estados Unidos, que depois, como ficou claro posteriormente, na verdade não eram garantias, tudo isso mostrou que, em princípio, as armas nucleares são provavelmente a única garantia de segurança no mundo moderno. Atualmente, entre os países da Europa, apenas o Reino Unido e a França possuem armas nucleares. Juntos, eles têm cerca de 400 ogivas. O Reino Unido depende do fornecimento dos EUAs para seu arsenal, enquanto a França pode produzir suas próprias ogivas. Espera-se que ainda este mês o presidente da França, Emmanuel Macron, proponha a dissuasão nuclear aos demais países europeus, segundo a Bloomberg. Vale ressaltar que o presidente da Polônia, Nawrocki, manifestou apoio à adesão do país ao projeto nuclear, mas levando em consideração as normas internacionais. Eu sou um grande defensor da adesão da Polônia ao projeto nuclear. O que eu quero dizer é o seguinte: o caminho para o desenvolvimento de uma capacidade nuclear polaca em plena conformidade com todas as normas internacionais é a direção que devemos seguir. O chefe do Ministério da Defesa alemão também afirmou que a Europa deve garantir sua própria segurança durante a conferência de Núñez. Epistório? A Europa deve assumir maior responsabilidade pela sua própria segurança, enquanto os Estados Unidos continuarão a fornecer apoio estratégico e nuclear num futuro próximo. Sob a liderança de Pistorius, a Alemanha está modernizando ativamente a Bundeswehr e mudando sua política de defesa no contexto de uma nova realidade geopolítica. O ministro da Defesa destacou repetidamente a necessidade de reestruturar os fundamentos da segurança europeia, exigindo que a Europa garanta de forma independente sua capacidade de defesa. Tudo isso é absolutamente lógico e evidente. Além disso, acho que está claro que, em breve, o número de estados militarizados vai aumentar. De modo geral, o chanceler Merz declarou um objetivo ambicioso de que a Alemanha deve ter o exército mais poderoso da Europa. Em princípio, não vejo nada de irreal nisso, considerando o potencial militar, o potencial técnico-militar e o potencial econômico da Alemanha. A Alemanha, em princípio, pode fornecer para si mesma todo o armamento necessário, ou seja, de modo geral, acho que o objetivo é ambicioso, mas realista. À margem da Conferência de Munique, também discursou o ministro das Relações Exteriores da China. Wang Yi declarou que a China não é uma parte diretamente envolvida na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, portanto não tem a palavra final. Ao mesmo tempo, autoridades ocidentais descreveram Pequim como um mediador-chave nesta guerra. Urgente. Explosão em Genebra. Mapa de guerra. Zelensky aposta tudo e o Kremlin troca peões em pânico. Início ou fim de um banho de sangue. Momento histórico decisivo. Donbass aguarda uma decisão. Confira os detalhes. Cessar-fogo, garantias de segurança e reconstrução pós-guerra. Ou o que a Ucrânia quer no processo de sentença dos Estados Unidos? O primeiro desses passos, segundo Zelensky, são garantias de segurança confiáveis, que Trump deve fornecer sem diálogo com Putin, pois essas devem ser garantias de segurança por parte dos EUA. O segundo passo, de acordo com Zelensky, é a necessidade de destinar recursos para a reconstrução da Ucrânia após o fim da guerra russo-ucraniana. E o terceiro passo é o cessar-fogo na frente russo-ucraniana. Na opinião de Zelensky, Trump deve pressionar Putin para que ele concorde em cessar o fogo e parar as hostilidades. Até agora, uma das questões-chave que não apresentou progresso continua sendo a questão dos territórios. O mínimo que eles querem é Donbass, a região de Donetsk, mas 100% para vender isso como uma vitória para a sua sociedade, talvez nem mesmo para a sociedade, porque às vezes pensamos que se trata da sociedade, mas pode ser para si mesmo. É uma vitória para ele mesmo. Não tenho certeza se ele pensa em como vender algo para a sociedade, porque ele pode fazer isso a qualquer momento. Ele tem feito isso nos últimos 30 anos. É exatamente por isso que não podemos simplesmente retirar as tropas do nosso território ou trocar território, um pedaço por outro. Isso é algo completamente insano. É por isso que não se trata apenas de territórios. Na verdade, a questão dos territórios será fundamental também nas negociações em Genebra. Além disso, durante o encontro com o secretário de Estado do CIA, Mark Rubio, Zelensky também mencionou que em Genebra serão discutidos os ataques da Rússia à infraestrutura energética ucraniana. Ataques esses que, aliás, a Ucrânia não deixa sem resposta. Nós não temos muitos mísseis Flamingo. Usamos alguns deles há alguns dias na região onde está localizado o sistema Oreshnik e veremos os resultados. Mas eu acho que já obtivemos resultados.
É muito importante que trabalhemos para aumentar a quantidade desses mísseis. O fato de que a questão dos territórios será uma das principais em Genebra também é confirmado pelo Kremlin. Além disso, eles também anunciam mudanças na composição de sua delegação. A próxima rodada de negociações para a resolução da questão ucraniana também acontecerá no formato trilateral Rússia, EUA, Ucrânia, nos dias 17 e 18 de fevereiro, em Genebra. Desta vez, a delegação russa será chefiada pelo assessor do presidente da Rússia, Medinsky. Na verdade, o fato de que a questão dos territórios será discutida em Genebra explica também por que, desta vez, a delegação russa será chefiada pelo assessor de Putin, Vladimir Medinsky, conhecido, em particular, por criar a pseudo-história russa e por disseminar narrativas propagandísticas. Novamente, se falarmos sobre as mudanças de pessoal que ocorreram antes da próxima rodada de negociações, em Genebra, certo? Já não é mais Abu Dhabi, então, em vez do chefe do GUR, que, aliás, pelo que entendi, permaneceu na delegação russa, apareceu o Sr. Medinsky, já bem conhecido por nós do processo de negociações em Istambul, um processo absolutamente sem saída e sem perspectivas do ponto de vista político, onde, além do eixo humanitário de troca de prisioneiros, na verdade, não se conseguiu alcançar mais nada. Na equipe de negociação russa também estará o defensor de uma linha dura em relação à Ucrânia, o vice-ministro das Relações Exteriores, Mikhail Galuzin. E mais uma pessoa muito interessante foi adicionada a esse grupo de negociação. Este é o Sr. Galuzin, o vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, que antes desta rodada de negociações em Genebra já declarou uma coisa curiosa: que a Rússia quer conversar com a Europa e com os Estados Unidos sobre o que na Ucrânia? Correto, sobre a administração externa, ou seja, exatamente aquilo sobre o que Putin já fala há muito tempo. E essas mudanças no grupo de negociação russo são mais uma prova de que o Kremlin está apenas simulando negociações. Aliás, não somos só nós que dizemos que a Federação Russa não está disposta a negociar de forma construtiva e continua apenas simulando o processo. Foi sobre isso que falou Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, na Conferência de Segurança de Munique. Ele afirmou isso diretamente. Além disso, em sua última declaração, isso foi enfatizado por Kaja Kallas, principal diplomata da União Europeia, que também acumula o cargo de comissária para questões de segurança da União Europeia. Ela também destacou que a Rússia está apenas simulando o processo de negociação e, na verdade, não está disposta à paz, como evidenciam suas declarações e o que dizem no espaço público. Deve-se esperar um progresso significativo do encontro em Genebra? A pergunta é retórica, pois apesar de o processo de negociação já não parecer como era há alguns anos, o Kremlin mantém sua posição nas questões-chave e busca o controle total sobre a Ucrânia. O colapso da ofensiva de primavera. Os ITUA ensurdeceram e cegaram o exército russo. A Starlink está fora do ar, a frente russa está se desintegrando ao vivo. Urgente! O nocaute tecnológico de Washington representa um golpe decisivo no próprio coração da máquina militar russa. O Kremlin está de luto e os propagandistas estão histéricos. A frente russa está simplesmente desmoronando. Para todos os detalhes sobre o fracasso da ofensiva russa, veja aqui. Mas hoje estamos sentindo uma necessidade aguda do sistema Starlink. Ajude-nos. Elon Musk está frustrando a ofensiva dos russos. A campanha militar de primavera de Putin está seriamente em dúvida. Obrigado a Elon Musk pelas tecnologias modernas. O sinal pega muito bem, é excelente. Assim, o diretor do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação, Dmitry Zhmailo, contou: logo após o bloqueio dos terminais Starlink, o exército russo rapidamente mudou para o Telegram para manter pelo menos algum tipo de comunicação na linha de frente. Mas já no dia seguinte, o mensageiro foi considerado inimigo e também parou de funcionar. Hã? Por que vocês não estão rindo? Não acham engraçado? Não entenderam, né? Isso é a Rússia. Como resultado, a ofensiva russa de hoje e uma tarefa estratégica ainda maior para a primavera de 2026 estão à beira do fracasso. E o pânico não é escondido nem no Kremlin, nem mesmo nas plataformas de propaganda Z, onde abertamente contam o que realmente significa para os ocupantes ficarem sem comunicação. Como, por exemplo, um tanque na linha de frente funciona agora. No tanque há um pequeno Starlink versão 5 instalado. Eu sei, custa 35 mil rublos atualmente. Pois é, ele está instalado em cada tanque.
Através desse Starlink, os rapazes, operando a partir do tanque, acessam a internet. Em um tablet ou telefone, aparece a imagem do Mavic, que sobe bem alto, e assim eles disparam do tanque e lançam projéteis. Eles veem em tempo real onde seus projéteis estão caindo. Ajuste, nível, lateral. Ao mesmo tempo, por comunicação de voz via internet, eles estão em contato com o comandante. E o comandante lhes dá instruções sobre onde atirar. Nesta casa, na próxima casa, naquela trincheira ali e assim por diante. Se tudo isso desabar, por exemplo, voltaremos ao século passado. Mas o retrocesso já é evidente. Assim, nossos militares observam como os russos voltaram à tática dos anos de 2022 a 23, quando as altas tecnologias de Musk ainda lhes eram desconhecidas. Eles, de forma bastante banal e conservadora, puxavam cabos de internet, faziam transmissões reforçadas de estações Wi-Fi que funcionavam diretamente ali nos quartéis de diferentes níveis e assim por diante. Mas, em primeiro lugar, eles se ocupavam justamente desse tipo de fornecimento, quando falamos de comunicação via internet. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que os cabos podem ser cortados e todos os transmissores e antenas precisam estar instalados em estruturas elevadas e é absolutamente proibido cobri-los com qualquer coisa, como acontece com os Starlink. Como resultado, nossos drones simplesmente ganharam mais trabalho interessante. Diante de nós está um ataque de um drone FPV ucraniano contra um equipamento especial que os russos instalaram em uma torre de linha de transmissão elétrica. Enquanto as forças armadas da Ucrânia têm acesso pleno à internet, como o Starlink, os russos agora não têm nem mesmo essa alternativa, por assim dizer. E assim que eles tentaram estabelecer essa alternativa, imediatamente começaram a ser atingidos por ataques direcionados a ela. No entanto, enquanto os russos usam o Starlink como suporte para xícaras, o comando ainda espera que o equipamento estrangeiro volte a funcionar. Por exemplo, na Rússia estão procurando ucranianos que, mediante pagamento, registrem oficialmente as antenas parabólicas e lhes deem uma segunda vida. Os hackers ucranianos reagiram imediatamente a isso. Eles criaram inúmeras plataformas falsas, incluindo aqueles mesmos bots do Telegram, que ofereciam exatamente esse serviço. O serviço de drops para inserir esses terminais nas listas brancas. Foi assim que eles os identificaram. Como resultado, em primeiro lugar, descobriram os números do Starlink que os militares russos queriam inserir nas listas brancas dessa forma. Em segundo lugar, receberam quase $6 mil dos militares russos. Enganaram, simplesmente trapacearam descaradamente. Hoje, novamente, os russos enganados afirmam que superaram o traiçoeiro Ocidente. Foi assim, de forma pomposa, que apresentaram a alternativa, a plataforma estratosférica Barrage-1, naturalmente nacional. Nós nem sequer produzimos pregos em um país que fabrica tanto metal. Resumindo, um transmissor de Wi-Fi com amplificador é levantado ao céu por um balão, que, em teoria, pode fornecer internet por até 2 dias para os territórios sobre os quais é levado pelo vento. É uma boa conexão para que sempre seja possível estar em contato. Hoje, na era da tecnologia, qualquer informação, mapas e tudo o mais, sem internet não se vai a lugar nenhum. Na prática, porém, segundo o jornal Le Monde, devido à perda do Starlink, a Rússia perdeu consideravelmente seu potencial no campo de batalha. A precisão dos ataques de longo alcance está caindo constantemente. Os ocupantes às vezes nem sabem que sua linha de defesa foi rompida, e as perdas nos assaltos aumentam a cada nova tentativa de avançar sobre as posições das forças armadas da Ucrânia. Atualmente, os militares russos são enviados para ataques praticamente sem a possibilidade de receber dados de reconhecimento em tempo real, sem poder lançar drones e corrigir as ações dos soldados russos em tempo real. Falando sobre onde estão os militares ucranianos, como é melhor contorná-los, como não esbarrar em uma barreira e assim por diante. Agora, isso não existe. É notável que, ainda em 2023, o comandante-chefe das Forças Armadas da Federação Russa, Gerasimov, prometeu apresentar em um prazo muito curto seu próprio sistema de comunicação via satélite. 3 anos depois, fica claro, era preciso ter ouvido Matvienko e começar pelo menos com nossos próprios pregos. Ramstein. Arsenal de 38 bilhões de dólares. Aliados ocultam depósitos. Kremlin em choque. Inédito no mundo. Foi alcançado um acordo sensacional, o que já está a caminho da Ucrânia? Olhar. Um dos maiores pacotes de ajuda militar de toda a guerra. A nova reunião de Ramstein terminou com uma grande vitória para a Ucrânia e um triunfo pessoal para o ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov.
Assim, após a reunião, os parceiros confirmaram a alocação de 38 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Os fundos serão utilizados para drones, sistemas de defesa aérea e mísseis Patriot. É importante que o formato Ramstein tenha sido mantido, apesar da mudança de abordagem nos Estados Unidos, quando a administração de Donald Trump passou a apostar na venda de armas. O formato Ramstein continua sendo um dos principais mecanismos que permitem planejar, em uma perspectiva de médio prazo, a compra de armamentos para vários meses à frente. Assim, o ministro Fedorov afirmou que mais de 6 bilhões de dólares já estão previstos em pacotes de ajuda específicos, incluindo mais de 2 bilhões e meio para drones ucranianos, mais de 500 milhões de dólares para o programa Purell, 2 bilhões para defesa antiaérea, além de recursos para munição de artilharia, preparação de operações navais e outras áreas. Vemos que a Rússia não consegue nos derrotar em terra. Vemos que a Rússia está em guerra com a nossa população civil. A Rússia ataca a nossa infraestrutura civil, as estações de aquecimento, as usinas elétricas. Gostaria de agradecer a vocês pelo apoio. Isso é muito importante para nós. Continuamos lutando contra a agressão da Rússia. E sim, nossa estratégia está funcionando. Vale destacar separadamente que a Ucrânia chegou a um acordo com vários parceiros europeus para o fornecimento urgente de mísseis para os sistemas Patriot a partir de seus estoques. A quantidade, por questões de segurança, naturalmente não é divulgada. No futuro, a Ucrânia precisa de garantias de segurança confiáveis. Tenho absoluta certeza de que o fluxo de armamentos americanos vitais para a Ucrânia continuará. Como já disse, cerca de 90% das necessidades críticas da Ucrânia em defesa aérea dependem dos sistemas de mísseis Patriot, e tenho absoluta certeza de que esse fluxo continuará. Na linha de frente daqueles que tradicionalmente estão prontos para garantir esse fluxo estão Londres e Berlim. Assim, o Reino Unido destina 500 milhões de libras para a defesa aérea, além de mais 150 milhões para a iniciativa Pearl. No total, para a ajuda militar à Ucrânia em 2026, estão previstos 3 bilhões de libras. Desta vez, a Alemanha concentrou-se nos drones. Pelo menos 1 bilhão será destinado à compra de drones. Também estão investindo em defesa aérea e no programa de treinamento e equipagem das recém-criadas Forças das Forças Armadas da Ucrânia, as unidades de drones e assalto, totalizando 11 bilhões e meio de euros. A própria OTAN está interessada em desenvolver tais protocolos para ter uma interação ativa com a Ucrânia, ajudar ativamente a Ucrânia a implementar a chamada iniciativa Pearl para a compra de armamentos americanos com dinheiro europeu e, ao mesmo tempo, participar ativamente de novas estruturas do complexo militar industrial conjunto com a Europa. A Noruega também surpreendeu positivamente. Para 2026, estão reservados 7 bilhões de dólares para a Ucrânia. Isso inclui drones, defesa antiaérea, artilharia, bem como a compra de armas do EUA. Este país é muito rico e ajuda a Ucrânia de forma bastante ativa, e justamente sua contribuição financeira agora é bastante significativa, permitindo cobrir exatamente aquilo que não está sendo fornecido, que os Estados Unidos não fornecem. Além disso, na última reunião de Ramstein, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Espanha, Canadá, Islândia, Austrália, Portugal, Turquia, Eslovênia, bem como os países bálticos, também aderiram à iniciativa. Basicamente, todos os mencionados concentraram-se na compra de armas americanas. Esse formato agora, quando vemos... a alocação de somas tão grandes permite falar sobre estratégia, sobre a formação de certas demandas para o futuro. E o mais importante, esse formato mostra que os planos de Putin de interromper em breve a ajuda à Ucrânia, tanto econômica quanto militar, fracassaram. E foi nisso que se baseou toda a estratégia do Kremlin, ganhar tempo. Ao mesmo tempo, vale destacar que, logo após Ramstein, está acontecendo agora a próxima reunião de líderes sobre questões militares na Conferência de Munique. E o fato de que os IUA vieram pela primeira vez com uma delegação ampliada indica claramente que os Estados Unidos não pretendem se distanciar da defesa da Europa. É só isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, assista a próxima edição.